Graça e paz. Mensagem de Leonard Ravenhill, Chorando entre a varanda e o altar, parte 2. Na cidade de Leeds, onde morei na Inglaterra, veio o avivamento. Veio porque tinha um homenzinho ali. Ele era analfabeto, não tinha diploma, mas ele tinha um coração ardente. E ele trabalhou e teve 3 colapsos, não mentalmente, mas fisicamente. Você sabe por quê? Porque ele jejuou muito, mas ele tinha autoridade. Paulo diz em Efésios 6,19, orai por mim, para que me seja dada a palavra. Em outras palavras, ele quer dizer, deixe a palavra ser dotada daquela coisa misteriosa que você não pode definir e ninguém pode dar. Aquilo que chamamos de unção, a unção de Deus. Se o dinheiro pudesse comprá-lo, que coisa, alguns de vocês venderiam sua casa para obtê-lo, mas vocês não podem obtê-lo com dinheiro. E você não pode obtê-lo na universidade. Estamos tentando casar o cristianismo com prosperidade, popularidade e personalidades. E não está funcionando. Você pode pregar a doutrina da prosperidade porque isso alimenta nossa carnalidade. Veja, por que aqueles homens que pregam isso não vão para o terceiro mundo para pregar onde eles precisam? Conheço pessoas ricas. Muitas delas são pessoas adoráveis e creio que Deus permite que tenham um ministério de suprir necessidades. Mas quando a igreja de Jesus Cristo é próspera, ela nunca tem avivamento. É quando ela é pobre. A oração é a linguagem dos pobres. Inclina os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Os presunçosos não precisam orar. Os autossuficientes não querem orar. O hipócrita não pode orar, mas o homem que percebe, preciso de algo fora de qualquer coisa que seja humana, ele quer banhar sua alma em oração. Eu frequentei uma pequena escola bíblica na Inglaterra. Havia apenas 35 alunos, mas fico feliz que o homem que era o diretor foi um homem de oração, Samuel Chadwick, que escreveu o livro O Caminho da Oração. A reunião mais fraca em quase todas as igrejas, sem exceção, é a reunião de oração. E quando não somos fortes em oração, estamos dizendo a Deus, podemos nos virar. Claro, devemos orar se tivermos uma invasão, devemos orar se tivermos fome. Temos um grande Deus utilitário. Muitas vezes dizemos aos jovens, olha, você tem que ler sua Bíblia e manter sua oração. Você precisa manter sua vida de oração para manter sua vida cristã. Não tanto. Você precisa manter sua vida cristã para orar. O maior expositor do mundo que vive hoje me disse pessoalmente, não tenho nenhum problema. Tenho prazer em expor a palavra, meus livros. Ele escreveu muitos livros, mas disse, eu sempre achei a oração tão difícil. Simplesmente acho a oração a coisa mais difícil do mundo. Leia os Atos dos Apóstolos e tudo o que você lê é oração, 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 oração. Depois de orarem, o lugar tremeu. Se você quiser ler a vida de oração de Jesus, leia o Evangelho de Lucas, porque em todos os casos ele apresenta Jesus como um homem de oração. Lembro-me de uma série de reuniões que tivemos no país de Gales em 1949. Depois de 3 dias, a senhora Lewis disse-me, irmão Ravenhill, esta é a coisa mais próxima do avivamento galês que já tivemos. Isso foi 40 anos depois do avivamento galês. Senhora Lewis, qual é o objetivo da identificação? Porque subimos a colina agora como caminhávamos antes. E ela explicou. Ontem à noite, na noite anterior, ela disse, foi só quando chegamos à encruzilhada e nos demos boa noite que percebemos que ninguém havia dito uma palavra. Ficamos tão maravilhados com a majestade e a presença de Deus. Nosso pessoal não sai da porta da igreja. Ei, você acha que os cowboys vão ganhar hoje? É um absurdo. Quando foi a última vez que você saiu na ponta dos pés do santuário sem ousar dizer uma palavra? A igreja tem que redescobrir 2 coisas. Uma é a majestade e a santidade de Deus, e a outra, a pecaminosidade do pecado.
A oração não é a coisa mais fácil do mundo. A oração é a coisa mais difícil do mundo. A oração é a coisa mais exigente do mundo. Tive o prazer de orar frequentemente com Duncan Campbell, um homem que Deus usou no reavivamento das Hébridas de 1950 em diante. Eu perguntei a ele um dia sobre um certo evento. Ele disse: "Sim, isso mesmo. Quando eu estava ministrando, o lugar era como ferro. Parecia que Deus estava a 1 milhão de milhas de distância. E minha mensagem foi como jogar uma bola de borracha na parede. Minhas palavras voltaram para mim." Diante dele estavam todos os tipos de ministros, mas ele não disse nada aos pregadores, diáconos e presbíteros. Ele apontou para um menino sentado ali, chamou-o pelo nome e disse: "Rapaz, você vai orar?" Um garoto de 16 anos do ensino médio. E ele se levantou e disse à sua maneira escocesa: "Ah, de que adianta orar se não estamos bem com Deus?" E ele começou a citar o Salmo 24, "Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro", e assim por diante. E quando ele terminou, Duncan me disse: a quietude da eternidade estava no edifício. E o menino orou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. E então, quando ele orou como se pudesse ver o invisível, ele disse: "Satanás." Oh, eu ouvi pessoas dizerem isso quase jocosamente em algumas reuniões: "Tira o diabo deste lugar." O menino ficou lá e disse: "Satanás, eu te repreendo. Saia deste território, em nome de Jesus. Eu imploro o sangue de Cristo, saia." E assim, como se um interruptor fosse puxado no céu, Deus veio à reunião. Ele veio a uma taverna no final da estrada e as pessoas saíram dela. Temos que arrastar as pessoas para o altar. Não há chamadas de altar no Novo Testamento se você quiser ser realmente bíblico. Os apelos ao altar são uma invenção para quando o Espírito Santo não lida com as pessoas. Este menino orou, o Espírito Santo veio e toda aquela comunidade vibrou com Deus. Veja, pregador, você só tem 2 coisas para fazer, não 22. Você não deveria ser o zelador, administrar um negócio e descobrir o saldo bancário da igreja e todo esse lixo. Se você vai ser um verdadeiro pregador bíblico, você tem 2 coisas a fazer de acordo com Atos 6 e 4. Dedique-se continuamente à oração e à palavra de Deus. Isso é tudo que você tem que fazer. Quem vai visitar os doentes? Os diáconos, presbíteros. Quem vai enterrar os mortos? Os diáconos. Veja, queremos que a igreja funcione do nosso jeito. Deus abençoe nossos planos. Deus abençoe o que fazemos. Quando Alexander McLaren foi para aquela grande igreja em Manchester, Inglaterra, e eu ministrei naquela igreja de muitos assentos, talvez alguns milhares ou mais, os diáconos, grandes companheiros barbudos que eram naqueles dias, fizeram-lhe uma série de perguntas que ele respondeu. Por fim, eles disseram: "Pedimos que você seja o pastor desta grande igreja. Daremos a você uma casa nova, mobiliaremos, compraremos uma carruagem e parelha, como dizemos na Inglaterra, e daremos a você um grande salário." Depois de continuarem e continuarem, eles perguntaram: "Você aceitará isso?" E ele disse: "Tudo bem, eu aceito. Isto é, se você aceitar meus termos. Você tem condições?" Você sabe que a maioria das igrejas pensa que quando contratam um pastor, estão alugando um carro da Hertz. É melhor você vir e se encaixar. E quais são as condições? E ele estabeleceu alguns. Mas uma coisa vital que ele estabeleceu foi esta: não farei visitas. Dr. Tozer, eu amava aquele homem precioso e conversava com ele frequentemente. Apenas nós 2 em seu escritório e orávamos juntos. O Dr. Tozer nunca foi à escola bíblica, ele nunca foi ao seminário. No entanto, ele foi um dos homens mais instruídos que já conheci. Fiquei na casa de um membro de sua igreja e ela disse: "Sabe de uma coisa? Frequento a igreja dele há 25 anos e ele não foi à minha casa 5 vezes. Mas vou te dizer uma coisa, ele arrumou a mesa, e isso é tudo o que você tem que fazer." Vocês sabem, irmãos,
Vocês nunca precisam anunciar um incêndio. Você não precisa anunciar no jornal. Esqueça. Deixaste que a glória do Senhor enchesse o templo, as pessoas virão de centenas de quilômetros. Porque é fome em todos os lugares. Meu telefone toca constantemente. Vou me mudar para cá, vou me mudar para lá. Você conhece uma igreja que realmente está em chamas para Deus? Uma igreja onde eles têm reuniões de oração a noite toda? Nenhuma igreja deveria funcionar hoje em dia sem uma noite inteira de oração. O que você quer? Posição social? Você quer apenas números de pessoas? Você quer encher os bancos ou você quer fogo? Eu disse ontem à noite, acho que a maior honra que já foi dada a um pregador na história não foi dada por homens, foi dada por demônios. Quando aqueles demônios disseram, Jesus eu conheço e Paulo eu conheço. Vamos, pregador. Você acha que se o diabo tem uma lista perigosa dos 10 homens mais procurados da América, você é um deles? Prefiro ser o último homem na lista de perigos do diabo do que o primeiro homem em qualquer lista de honra que você possa nos dar sobre a pregação. Vou repetir, irmão, se você não é conhecido no inferno, você não vale um monte de feijão. Devemos perceber que não estamos apenas lutando contra uma situação local. Não estamos lutando contra o vício em drogas, não estamos lutando contra a pornografia em massa. Estamos cercados por um paganismo arrogante e militante. Se você dissesse a seu avô 40 anos atrás que 40.000 homossexuais marchariam pela rua principal, ele teria dito, não na América. Você sabe o quê? O adultério e o divórcio estão atingindo proporções de praga até mesmo na Igreja de Deus. Não temos moralidade decente em algumas igrejas, muito menos espiritualidade. Não elegemos diáconos porque eles são cheios de fé e do Espírito Santo. Nós os nomeamos porque eles possuem 2 postos texaco e uma barraca de cachorro-quente. Outra coisa que Jesus fez, ele orou a noite toda antes de escolher seus discípulos. Se orássemos a noite toda antes de escolhermos nossos diáconos, garanto que metade deles não entraria se tivéssemos que obter o testemunho do Espírito sobre isso. Veja, tenho pessoas dizendo, por que você não escreve um livro sobre alguns métodos de avivamento? Não, eu não posso fazer isso. Não precisamos encontrar a fórmula para o avivamento. A fórmula para o avivamento está na palavra de Deus ou não existe. A fórmula do avivamento é: os pregadores precisam bater nos altares e chorar porque não tem lágrimas, gemer porque não há movimento do Espírito de Deus, pedir perdão a Deus por termos manipulado o sobrenatural. Agora não estou apenas pensando em milagres de membros torcidos e outras coisas. Acho que o maior milagre que Deus pode fazer é tirar um homem profano de um mundo profano e fazer esse homem profano santo e colocá-lo de volta em um mundo profano e mantê-lo santo. Mas hoje temos mais medo da santidade na igreja do que da pecaminosidade. Se um homem impuro com um espírito imundo faz coisas impuras, se um homem que é desprezível faz coisas vis porque tem um espírito perverso, certamente o homem que tem o Espírito Santo nele viverá uma vida santa. Eu não pergunto mais às pessoas se elas são salvas. Esqueça, todos são salvos. Isso não significa nada. Não pergunte a um homem se ele nasceu de novo, apenas olhe gentilmente para ele, não importa quem ele seja, pentecostal, presbiteriano, metodista ou menonita, apenas diga, irmão, Cristo vive em você? Bem, não é esse o padrão do novo nascimento? Não é isso que Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória? Eu ouço muito sobre os dons do Espírito, tudo bem. Ouço menos sobre o fruto do Espírito. Ouço menos ainda sobre ter seu fruto para a santidade. Ouço menos ainda sobre produzir frutos dignos de arrependimento. Você sabe por que algumas pessoas não acreditam em nossos convertidos? Porque eles não voltam e limpam a sujeira que fizeram o máximo que podem. Restaurar o dinheiro roubado, manter o bebê da garota com quem eles se meteram em problemas, alguma outra coisa que eles deveriam fazer. Produza frutos.
Uma árvore saudável não dá frutos. É a árvore que tem toda a vida nela fluindo que produz frutos. Um dia Napoleão passou o dedo indicador por um grande país. Ele estava conversando com seus generais e disse: "Aí está um gigante adormecido, deixe-o dormir." Porque, disse ele, se esse país acordar e aproveitar o poder do homem ao seu poder mineral, vai abalar o mundo. O país que ele delineou, caso você esteja interessado, não era outro senão a China, nossa maior dor de cabeça. Veja o diabo parado ali. Ele não está passando o dedo em um mapa, ele está passando o dedo em volta da Igreja de Jesus Cristo e ele diz: "Aí está a Igreja de Jesus Cristo dormindo, deixe-a dormir." Porque se algum dia redescobrir o poder do Espírito Santo, se algum dia redescobrir o poder da ressurreição de Jesus, isso abalará o mundo. Eu me pergunto quanto de nossas vidas é dominada pelo Espírito de Deus, que o sacerdote chore entre o altar e as ombreiras da porta. Certo dia caminhei até a frente do pódio, em uma faculdade distinta e maravilhosa, com 1.400 alunos ouvindo. Eu apenas dei uma volta e disse aos professores: "Cavalheiros, vocês estão ensinando jovens a serem pregadores. Em certo sentido, eles vão guiar a igreja nos dias futuros. Diga-me uma coisa, vocês têm para eles um curso sobre choro? E se eles se formarem, você tem um curso de quebrantamento?" Um velho professor veio e sentou-se no fundo de uma de minhas reuniões. Ele acreditava na pregação do fogo do inferno, vida santa e uma igreja sendo algo que Deus depositou no mundo apenas para mostrar às pessoas como Ele pode nos redimir e conseguir uma noiva para si mesmo. E você sabe, todos os outros professores naquela universidade dizem: "Aquele velho está senil." Eu gosto de uma antiga declaração que foi feita por Montgomery: "Todas as coisas terrenas com a terra desaparecerão, mas a oração alcança a eternidade." E se vamos ver como Deus vê, orando recentemente, o Senhor parecia dizer isso para mim: se você afirma estar cheio do Espírito Santo, as coisas que entristecem o Espírito o entristecerão. Sobre quem o Senhor lança seus fardos? Ele os leva para o esquecimento? Não, não, não. Ele diz: "Meu jugo é suave, meu fardo é leve." Não queremos que as pessoas pensem que estamos deprimidos. Quero dizer, tudo está deprimente lá fora. Por que cobrir? Estamos caminhando para o julgamento mais rápido do que você jamais poderia imaginar, a menos que haja uma intervenção divina. E a chave, novamente, é o choro dos sacerdotes. Os pastores uivando. Certamente precisamos de um avivamento nascido no céu, que estremeça a terra e apavore o inferno. E só vem através do quebrantamento, vem através da honestidade. Acontece quando admitimos, o que é verdade para a maioria dos dias de hoje, que apenas temos uma forma de piedade. Graças a Deus não somos imundos e não somos sujos e não somos bêbados e não temos uma mulher sobressalente ou alguma coisa. Nós somos muito bons. Ah, sim, isso é como Israel. Eles saíram do Egito e chegaram a Cades Barneia. E em vez de irem para a terra prometida, ficaram presos. Cades Barneia deveria ser um portal e se tornou um objetivo. Era para ser uma via e virou um terminal. Era para ser um trampolim para outra coisa, tornou-se uma pedra de tropeço. Deixe-me encerrar isso. Eu estava lendo, e acho que leio toda semana, ou recito para mim mesmo, aquele capítulo incrível que chamamos de capítulo da fé em Hebreus 11. A fé é mencionada 24 vezes nesse capítulo. Eu acredito que a chave não é apenas a palavra fé. Eu acredito que a chave é o versículo 6. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe. Ele é o quê? Ele é tudo o que Ele disse nesta palavra. E então, você sabe, eu li Hebreus 11. Eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, mulheres receberam seus mortos de volta à vida. Eu li isso e me ajoelhei para orar em meu escritório, e é como se o Senhor dissesse: diga isso de novo. E então eu disse: Senhor,
Essas pessoas lá longe, eles subjugaram reinos inteiros, eles praticaram a justiça. Essas pessoas nunca tiveram 66 livros. E quer saber? Se o mundo durar mais 100 mil anos, o que não vai acontecer, mas se durar, Deus não tem nada a acrescentar a esse livro. Ele disse tudo o que ele jamais diria ao homem. Na minha juventude, eu costumava ouvir uma aula de Bíblia onde o Dr. Campbell Morgan costumava pregar com frequência, um fascinante professor de Bíblia. E lembro que no início da adolescência pensei, um dia vou ficar para trás e perguntar a ele que tipo de Bíblia ele tem, porque todas as coisas que ele tem não estão na minha Bíblia. Não me importa se você está pensando em Finney, Wesley ou Booth, ou qualquer grande figura majestosa que governou na Igreja de Deus e viu o avivamento. Nenhum deles tinha uma Bíblia maior do que você e eu temos. É a mesma palavra. Mais uma vez, é melhor decidirmos se é absoluto ou obsoleto. Vou te dizer uma coisa, se este livro não tem a resposta para um mundo podre, corrupto e fedorento, não há resposta para isso. Nós pecamos contra Sodoma e Gomorra. Você sabia que existem 600 milhões de Bíblias na América? Você tentaria adivinhar quantos milhões ou bilhões de cassetes da Bíblia existem no país? Você gostaria de tentar estimar quantos seminários existem? Ou escolas bíblicas? Ou quantas mensagens do Evangelho são pregadas em toda a nação? E que temos 500 estações de rádio que transmitem algo do Evangelho? Deixe-me dar-lhe o outro lado e eu paro. Somos a nação mais quebrada que já estivemos na história. Temos mais lares desfeitos. Temos mais corações partidos por causa desses lares desfeitos. Temos mais crianças quebradas por causa desses lares desfeitos. Temos mais mentes quebradas por drogas. Temos mais corpos quebrados. Mais de 1 milhão de meninas engravidou no ano passado com menos de 17 anos de idade. E as pessoas estavam marchando há alguns anos. Parem a guerra no Vietnã, parem a guerra. Não há direito de matar pessoas, e ainda assim estima-se que nos últimos 9 anos matamos mais de 10 milhões de bebês antes de deixarem o ventre de suas mães, em um país cristão. Meu Deus, o que acontece em um país pagão? Você acha que o Deus Todo-Poderoso vai ignorar nosso pecado por muito mais tempo? Eu não. E os legisladores não podem nos ajudar. E os bancos não podem nos ajudar. E o governo não pode nos ajudar. E o dinheiro não pode nos ajudar. O nosso socorro vem do Senhor. E o único caminho é a submissão e o quebrantamento. Que cheguemos e digamos muitos de nós, Senhor, não tenho a visão que costumava ter. Não tenho a paixão que costumava ter. Não tenho a preocupação que costumava ter. Não para a América, para almas perdidas. Almas perdidas primeiro, América depois. Estou convencido de que a chave está no ministério. Talvez a maneira de começar o avivamento em sua igreja seja levantar-se no próximo domingo de manhã e dizer: olhe, quero lhe dizer que não tenho paixão pelos perdidos. Não derramo lágrimas pela humanidade perdida. Muitas outras coisas me interessam. Eu acredito que uma chave para a vida do apóstolo Paulo foi esta: e uma coisa eu faço. Ele viveu para Deus, ele pensou em Deus, ele orou a Deus. Isso é tudo. Você pode chicoteá-lo, você não pode arrancar isso dele. Ele pode flutuar em um pedaço de madeira no Mediterrâneo uma noite e um dia, 36 horas. Você não pode tirar isso dele. Eles tentaram matá-lo de fome, você não pode fazê-lo morrer de fome. Ele teve uma visão da cruz, ele teve uma visão do poder da ressurreição. Ele percebeu que a maior coisa deste lado da eternidade é ser um homem cheio de Deus. E sai e proclama aquela mensagem, quer ele vá para os judeus, quer para os bárbaros, quer para os gregos, quer para os intelectuais. Ele se sente tão em casa na capital intelectual do mundo, Atenas, quanto na capital religiosa do mundo, Jerusalém. Deus nunca pretendeu que sua igreja se desviasse. Deus nunca pretendeu que sua igreja funcionasse com nada menos que o cristianismo apostólico. E é hora de chamar a igreja para oração.
Acredito que se fôssemos tão espirituais quanto pensamos que somos, teríamos ido à igreja ontem vestidos de saco e um punhado de cinzas para colocar em nossas cabeças e lamentar que a glória se foi. Quase posso ouvir Duncan Campbell dizendo como eles clamaram na Escócia: "Oh, que tu rasgues o céu e desças." Veja, nós nunca veremos Deus se mover até que ele tenha parado o trânsito, até que as pessoas nas lojas estejam cantando, até que as luzes não se apaguem semana após semana, até que o Espírito Santo esteja se movendo nas fábricas. Ele fez isso em outros avivamentos. Ele nos chamou para ficar na brecha, ser os reparadores da brecha, para trazer os poderes do mundo neste dia cego e materialista em que vivemos e nesta sonolenta igreja de Laodiceia. Quando ele estava na terra, ele limpou o templo. Sinto que precisa ser purificado novamente do mundanismo, do materialismo. Que o Senhor nos ajude a sondar nossos corações, assim como examinar as Escrituras. Ajude-nos a ser honestos e admitir que falhamos, a buscar o lugar de oração, o lugar de purificação e o lugar de unção. Que possamos ser um elo vital entre seu Espírito eterno e este mundo perdido e perturbado lá fora. Que sua glória brilhe novamente. Amém.